Bom dia! Como é que vocês estão, meninos? Vamos lá para mais uma aula remota de biologia. Hoje nós vamos falar sobre o reino fungi, né? O que são, onde moram, o que comem, certo? Então, o reino fungi, nós vamos ter mais de 200 mil espécies, né, de fungos conhecidos. O que são fungos? São os representantes desse reino fungi, certo? Temos aí mais conhecidas aí os bolor, o mofo, o levedo, o fermento e os cogumelos, todos são representantes do reino fungi. Então nós vamos ver aqui algumas características deles, né? A primeira aqui é a reprodução, que pode ser assexuada por brotamento, ele vai brotar, né, um novo brotinho. Fragmentação, um pedacinho na sua estrutura reprodutora que se separa daquele organismo vai ter o brotamento. E a esporulação é como se soltasse pequenas sementinhas ali no ar, certo? E também nós vamos ter a reprodução sexuada, né? A famosa reprodução sexuada com troca de material genético. A nutrição pode ser anaeróbica, né? Eles vão ter a respiração normal, e aeróbico, e pode ser fermentadores, e também eles são heterotróficos, né? Não possuem clorofila, eles têm que se alimentar para produzir a sua energia. Eles podem ser parasitas, né? Podem parasitar em plantas, causar doenças em plantas. Também podem causar doenças em seres humanos, como micoses, frieiras e a candidíase. E também tem alguns que são saprófitos, que fazem a função de decompor a matéria orgânica, certo? Em questão de morfologia, nós vamos ter que eles são eucarionte, né? O núcleo é delimitado por uma membrana, unicelular ou pluricelular, possuem uma ou mais células, não vai possuir tecidos definidos. E geralmente a gente vai ver os fungos, aquela parte que a gente vê, né, quando eles estão na fase reprodutiva. Temos três partezinhas bem importantes quando a gente fala dos fungos, que são as hifas, né? São tubinhos finos e pequenos que contêm um material genético. Quando você pega um cogumelo e tira ele do local da terra ali, você vê um emaranhado de linhazinhas branquinhas, aquilo são as hifas. E o conjunto de todas as hifas é chamado de micélio, né? Hifas, olha aqui, nessa imagenzinha. E o corpo de frutificação é o conjunto de micélios que a gente tem no cogumelo, é a parte que a gente vê visual para cima da terra, tá? E nós temos algumas classificações, né, de acordo com as espécies que eles são incluídos: zigomiceto, ascomicetos e basidiosimicetos. Então vamos lá, primeiro os zigomicetos, né? Eles são multicelulares que possuem organização bem simples. Alguns são usados para fabricação de soja, molho shoyu e alguns hormônios anticoncepcionais e medicamentos anti-inflamatórios. Exemplo que a gente tem de um fungo zigomiceto, o bolor preto do pão. Então aqui a gente tem algumas imagens, é o bolor, tanto do tomate, todo aquele bolor é um fungo zigomiceto. Nós temos o próximo aqui, o ascomiceto. Eles vão ser mais parasitas e decompositores, tá? Parasita de plantas, por exemplo, e são agrupados em corpos de frutificação chamado ascocarpos. O formato dele é diferente, tá vendo? O formato do corpo dele. Então, são decompositores e fungos. Aqui nós temos uma imagem, um exemplo dos levedos, né, usado na fabricação de bebidas alcoólicas. O penicillium, que é produtor da penicilina e de alguns queijos, certo? Aqui o mofo da laranja e na produção desse queijo aqui.
E nós temos esse aqui, o Morcella esculenta, que ele é comestível. Então nós temos uma grande variedade aí de espécies nesse grupo. E nós temos o Basidiomicetus, que são os queridinhos, né? Que são os cogumelos e as orelhas de pau. Eles possuem os corpos de frutificação, que é essa parte que a gente vê para cima da terra, certo? Aqui nós podemos ver que temos alguns fungos, alguns Basidiomicetus que são comestíveis, como esse aqui, o Agaricus. Nós temos também alguns que são venenosos, extremamente venenosos, como a Amanita muscaria, que pode causar a morte, tanto que ele é lindo. E também nós temos alguns alucinógenos e tóxicos, como o Psilocibe mexicana. Esses nomes científicos são bem complicados. Então, e nós temos os deuteromicetos, que são fungos imperfeitos, que eles vão causar algumas doenças, né? As micoses, as famosas micoses, certo? Então, meninos, por hoje é só assim uma introdução sobre os fungos, tá bom? E até